Olá, tudo bem? Sou o professor Leonardo e vou trazer aqui nesse vídeo para você as últimas informações sobre tuberculose publicadas em março de 2021 sobre a situação dessa doença no Brasil no ano de 2020 e os impactos da pandemia e das mudanças de comportamento que aconteceram durante todo esse ano nos números da tuberculose. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Fica comigo até o final, que tem alguns dados bem interessantes e bem legais aqui para a gente ficar um pouco mais animado. Bom, iniciando com relação à raça ou à cor que é mais acometida por esta doença, né? Disparado, né, a raça preta ou parda é mais acometida, sim, né? Praticamente o dobro da raça ou da cor branca, e principalmente homens, tá bom? Os estados brasileiros, onde tem uma maior incidência, ou seja, um maior número de casos novos da doença, estão ali na região norte, principalmente, né, Acre, o Amazonas, e na região sudeste, o Rio de Janeiro também aparece como um destaque negativo nesse ponto, né, uma incidência um pouco mais alta do que a média nacional. E quando a gente fala em tuberculose, nós estamos falando de uma média nacional em torno de 30 casos. Comparando, a pandemia nos trouxe, né, uma incidência de 6.143 casos, só para a gente comparar as duas doenças. Com relação à mortalidade por tuberculose, existe uma discrepância muito grande no Brasil também. Região norte e nordeste tem taxas maiores do que a média nacional, e na região sudeste, né, o Rio de Janeiro, Espírito Santo e o Rio Grande do Sul também chamam ali a atenção por uma mortalidade um pouquinho maior do que a média nacional. Comparando-se, né, com a pandemia, nós temos uma mortalidade de 156 óbitos para cada grupo de 100 mil brasileiros. Então, novamente, comparando as duas doenças, a tuberculose, uma taxa em torno de 2,2 óbitos para cada 100 mil brasileiros, enquanto que na pandemia atual, 156 óbitos para cada 100 mil brasileiros. Então, essas foram as mudanças ao longo dos últimos 10 anos, né, da mortalidade por tuberculose no Brasil, uma tendência de queda, né? Embora lenta, mas tem se mantido aqui uma queda comparado com o ano de 2009. E com relação ao desfecho do tratamento, para os casos onde o paciente se infectou por uma bactéria, vamos dizer assim, comum, né? A bactéria da tuberculose comum, a taxa de cura é de 70%. Alguns estados isso chega a 80% ou mais. Mas a média nacional de 70% de cura, destacando aqui 12% de pessoas que não completam o tratamento, que abandonam esse tratamento. A gente sabe, o tratamento de tuberculose dura 6 meses, né, com o uso de antibióticos, e muitas pessoas acabam abandonando. Isso é muito ruim, porque facilita o surgimento de bactérias resistentes aos antibióticos. E destaco aqui também uma mortalidade, né, de 5,7% dos desfechos são de óbito. Quando a gente analisa as bactérias resistentes aos antibióticos, o sucesso terapêutico é apenas aqui 50%, com 27% de abandono de tratamento. Então, a necessidade de nós evitarmos a disseminação de bactérias resistentes. E esse é um dos dados mais interessantes do boletim, que é a queda importante, né, no ano de 2020 da incidência de tuberculose. Né, caiu de 37,4 no ano de 2019 para 31,6 casos para cada grupo de 100 mil brasileiros. Parece uma queda pequena, mas nos últimos 10 anos, em nenhum momento tivemos uma queda tão grande assim da incidência da doença. Isso pode ser em virtude, né, em decorrência das medidas de distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos, uma vez que, né, são medidas que também funcionam
para o controle de tuberculose, para a disseminação da doença, ou o que o próprio boletim nos traz, talvez uma redução da notificação das doenças, uma vez que todo o serviço, né, de notificação está direcionado para os casos de Covid, e talvez uma defasagem aqui da notificação de tuberculose. Resposta disso a gente vai saber no futuro com os outros boletins epidemiológicos que vão mostrar se isso é uma queda sustentada ou não. E com relação ao diagnóstico de tuberculose, né? Interessante esse gráfico que o boletim nos trouxe. Nos 3 primeiros meses do ano, não há grande diferença no número de casos detectados. Porém, né, de abril para frente, durante o ano de 2020, você percebe uma queda importante, né, com relação ao ano de 2019, antes da pandemia. Novamente, isso pode ser em virtude de um efeito colateral positivo das medidas, né, adotadas por grande parte da população no ano de 2020, ou por uma baixa notificação. Saberemos isso no futuro, né? Então, essas foram as informações básicas sobre a tuberculose, o comportamento dela no ano de 2020. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário, que eu responderei com o maior prazer. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.